Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Capital Natural. Depois de uma pequena temporada, dando espaço a uma série importante sobre debates com foco em como vai estar a Amazônia em 2030, vamos agora começar a expandir esse debate para todo mundo. A chamada Agenda 2030 é um plano de ação da ONU para governos, sociedade e empresas, que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, com 169 metas claras para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, dentro dos limites do planeta. O Capital Natural, a partir de agora, vai abrir regularmente espaço para debatermos o assunto. E nada melhor do que começarmos com um programa didático explicando o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e como as empresas estão atuando para dar espaço a eles em seu dia a dia e metas também. Por isso, vou conversar hoje com o consultor Aron Belink, que é sócio-diretor da ABC Associados, consultoria especializada em sustentabilidade empresarial, e Júlio Nogueira, gerente de sustentabilidade meioambiental da Klabin. Senhores, bem-vindos ao Capital Natural. Eu começo perguntando ao Aron sobre as ODS e como elas surgiram e como a Agenda 2030, que apresentamos aqui ao longo dos últimos Capitais Naturais, como elas podem, essas agendas, contribuir e resumir o significado na comunidade internacional dos ODS. Aron, e peço a complementação do Júlio, por favor. Ok, obrigado, Pablo. Prazer, Júlio, estar conversando aqui junto novamente. E assim, a Agenda 2030, ela nasce lá na Rio+20, a origem dela está na Rio+20, a conferência que foi feita no Rio de Janeiro em 2012, marcando os 20 anos depois da Conferência do Rio, que foi aí um grande marco, um grande momento nessa discussão da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável. Em 2012, não surgiram ainda os ODS, nem a Agenda 2030. O que surgiu ali foi a encomenda de que alguma coisa como essa fosse feita, e elas ficaram prontas, finalmente, a Agenda 2030, em 2015. Né? Foram 3 anos depois da Rio+20. A importância desse tempo, desse processo que eu estou contando, é porque essa Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que fazem são uma agregação, uma combinação inédita de todas as grandes discussões que vieram se acumulando ao longo de mais de 20 anos sobre o desenvolvimento sustentável. Então, realmente é um documento muito maduro, muito negociado, aprovado por todos os países do mundo, e também com participação de empresas, com participação de sociedade civil, numa discussão muito prolongada e aberta. Foram aí, como eu falei, 3 anos de debate para chegar nessa síntese, e essa síntese, ela apresenta, de uma certa maneira, o caminho para nós fazermos a transição para uma economia do século XXI, para uma sociedade do século XXI, que, como o Pablo falou, ela proveja o bem-estar, né, o bem-estar para todas as pessoas do planeta, condições dignas de vida para todo mundo, dentro dos limites do que o planeta é capaz de suportar. Não adianta querer fazer uma coisa sem fazer a outra, nem vice-versa. Então, é essa a ambição da Agenda 2030, e ela, reconhecendo essa ambição, tem essas metas bastante vigorosas, né, bastante difíceis de ser atingidas nesse tempo, que vão requerer um grande esforço, mas que traduzem o desafio que a gente tem pela frente. Júlio, por favor. Eu complementaria as excelentes informações que o Heron trouxe com relação ao tema ODS, voltando até um pouco atrás, lá no início dos anos 2000, nós tivemos a definição dos objetivos do milênio, né? Nós tivemos 8 objetivos definidos lá em 2000 que tinham como objetivos, né, melhorar aí várias coisas com relação à pobreza, a redução da pobreza, né, melhorar a qualidade de vida até 2015. Então, com o passar do tempo, os objetivos eles foram sendo atendidos em partes, né, mas na totalidade não conseguiram atingir todas as metas estabelecidas, que a esses 8 objetivos existiram 21 metas atreladas aos objetivos do milênio, e, sabiamente,
os países novamente lançaram novos objetivos, compondo, então, os famosos ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ao todo eles são em 17 objetivos com 169 metas, complementando aqueles objetivos do milênio que foram definidos lá atrás, né, e que não foram atendidos na totalidade, e em complemento a essa agenda, ela veio, então, bem mais completa e robusta, e o que eu vejo como bastante interessante nesta Agenda 2030 da ONU, com os 17 ODS, é que agora nós temos a oportunidade, né, de participação das empresas, juntamente com os governos, né? Então, é uma agenda comum que está sendo tocada no mundo todo, e com a grande diferença que eu entendo nesse momento, é uma agenda que está tendo a interação, né, não só dos governos, mas também é uma agenda que as empresas estão adotando de forma voluntária no seu dia a dia, adequando, né, a sua estratégia de sustentabilidade e internalizando o tema, trazendo os objetivos de desenvolvimento sustentável, os ODS, para o dia a dia da empresa e adequando as atividades das empresas em prol desta agenda universal. Então, eu vejo isso como bastante positivo, e eu acredito muito que chegaremos lá em 2030 com esses 17 objetivos bastante avançados no atingimento dessas 169 metas que foram atreladas nesta agenda chamada de Agenda da ONU. Mas aí, Júlio, quando a gente observa as menções à palavra empresa, só encontramos 4 menções nas metas dos ODS. Você acha que é pouco isso? E em que momento que elas acabam entrando nesse debate global? Pablo, eu acredito que muito tem a ver com a estratégia de cada empresa, né, de buscar atender a estes objetivos comuns, independente de estar estabelecido de forma explícita nos objetivos e nas metas, mas bastante importante é a estratégia da própria empresa em ter o interesse de voluntariamente trazer para dentro de suas atividades, das suas ações, e internalizar o tema. Isso vai bastante ao encontro, né, da estratégia da companhia, das suas políticas, das suas aspirações e do seu propósito, né? Então, é bastante importante, nesse momento, avaliar quais são os valores que cada empresa possui e que tem relação direta com esses objetivos comuns de melhorar a vida para todas as pessoas no planeta Terra. Então, eu acredito muito que é bastante importante cada organização fazer uma reflexão e trazer para dentro das suas atividades de forma a atender às suas políticas, às suas diretrizes, à sua estratégia de sustentabilidade. É importante a Eu gente queria trazer também, por complementar até favor. uma coisa nessa direção, que acho que o Júlio colocou bem essa questão de que as empresas elas têm esse papel de se integrar no processo e de fazer a conexão, né, entre o seu propósito, os seus valores e os ODS. E só para uma observação que eu acho que é importante, o fato de não estar mencionado que o papel das empresas faz parte especificamente de uma ou de outra meta, ele é meio que uma descontextualização. Eu acho que a gente tem que pensar sempre, Pablo, que os ODS eles são uma parte de um documento maior chamado Agenda 2030. E a Agenda 2030 é muito clara nessa contextualização e deixando claro que esses objetivos e tudo aquilo que está na narrativa que está por trás desses objetivos, que é o documento da Agenda 2030, precisa da participação de todos os setores da sociedade, governamentais e não governamentais, empresariais e não empresariais, para serem atingidas. Essas metas são metas grandes, são metas da humanidade. Então, não é uma coisa que a gente diz para esse ou para aquele governo, e não só para governos, não só para empresas. São metas coletivas. Então, eu acho que o fato das empresas não estarem mencionadas especificamente não quer dizer
não diminui em nada o papel que as empresas têm nisso. Pelo contrário, né, se a gente olhar o contexto, a gente vai perceber que não tem como essas metas serem trabalhadas se o capital privado não tiver firmemente empenhado em trazer as soluções, tanto organizacionais quanto tecnológicas, quanto investimento que vai ser necessário para chegar nessas metas que não são pequenas. Ô, Júlio, o caso da Klabin, como é que funciona especificamente? Nós, em 2016, aderimos de forma voluntária, oficialmente, à Agenda 2030 da ONU. Então, aderindo às ODS, né, nós incluímos na nossa política de sustentabilidade o compromisso com esta agenda. A partir daí, nós começamos a fazer o desdobramento das nossas ações com relação ao atingimento de cada objetivo. E nós criamos uma intenção interna na Klabin, de criar a nossa própria agenda, que nós batizamos de Agenda Klabin 2030. E a partir dos ODS, nós começamos, então, a definir quais os programas existentes já dentro da companhia que tinham aderência com cada programa que a Klabin vem implementando ao longo dos anos. A Klabin é uma empresa bastante preocupada com a sustentabilidade, bastante preocupada com a proteção ambiental, com a relação com as comunidades onde nós estamos inseridos, e nós temos diversos programas socioambientais de diversos anos já em existência. Então, nós fizemos uma relação entre os ODS, priorizamos quais os ODS que estão diretamente relacionados com o nosso negócio e começamos a fazer a identificação dos temas prioritários que tenham relação direta com a nossa estratégia de crescimento, com a nossa aspiração Klabin e com os nossos propósitos internos. Nós fizemos um levantamento que envolveu mais de 500 partes interessadas, colocando clientes, fornecedores, funcionários, nossos parceiros de negócio, para identificar quais os temas relevantes para todas essas partes interessadas, e nós identificamos, então, desta forma, os temas materiais prioritários, que nós chamamos. Nós identificamos 23 temas materiais com relação a todas essas partes interessadas e traçamos a nossa agenda. Definimos, dentro desses temas materiais, os nossos objetivos Klabin para o desenvolvimento sustentável, que nós chamamos de CODES, né? Então, os CODES, hoje, nós temos 23 temas materiais que determinaram a criação desses CODES, que nós agora, no dia 4, lançamos oficialmente no nosso evento do Klabin Investor Day. Então, nós tornamos públicas as nossas metas estabelecidas para 2030. Nós temos 23 metas estabelecidas para chegarmos até 2030 e ter uma empresa mais sustentável, uma empresa mais perene e que traga resultados que vão contribuir com o propósito da companhia e melhorar o nosso relacionamento, tanto com a questão do meio ambiente, com a proteção da biodiversidade, com a relação com as comunidades de forma melhorada, potencializando, então, os nossos resultados positivos com a comunidade ao qual nós estamos inseridos. Então, dessa forma, nós internalizamos o tema, criamos a nossa própria agenda, chamada Agenda Klabin 2030, criamos os nossos próprios objetivos e que tem relação direta com impactos nos ODS. Nós priorizamos 14 ODS que serão impactados de forma direta com as ações da Klabin e 3 ODS serão impactados indiretamente com as nossas ações. Então, nós entendemos que os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável serão impactados com as ações da Klabin de forma direta, 14 ODS, e de forma indireta, 3 ODS. Aron, o ano de 2021 vai começar bem diferente do que o ano de 2020 começou. Por exemplo, teremos um novo presidente dos Estados Unidos e esse presidente, Joe Biden, promete levar novamente o país ao Acordo de Paris. O Acordo de Paris, ele está ligado de alguma forma aos ODS e de que forma? Bom, o Acordo de Paris está totalmente ligado, né, aos ODS,
uma vez que o clima, a mudança do clima é um dos fatores, é um dos objetivos, né? Ele exatamente trata desse foco e até mencionado diretamente que o foco desse ODS é o que está no Acordo de Paris, e também, evidentemente, porque aquilo que são as consequências da falha no combate à mudança do clima, na adaptação à mudança do clima, que eventualmente já vai acontecer por conta daquilo que já foi feito, não se limita a simplesmente aumentar a temperatura ou gerar algum tipo de perturbação atmosférica. Na verdade, isso tem consequências gravíssimas sobre o bem-estar das pessoas, sobre a produção de alimentos, sobre a segurança, sobre até mesmo, né, ou a questão de expansão de doenças que, eventualmente, com mudanças do clima, vão atingir outras áreas que não eram atingidas antes, né, expansão, por exemplo, de mosquitos transmissores, vetores de algumas doenças tropicais. Então, assim, como a gente estava conversando, os ODS são todos interligados e, evidentemente, o do clima é um dos que tem mais óbvias repercussões sobre o conjunto. Sobre essa mudança no governo dos Estados Unidos, eu acho que ela é uma notícia muito boa, porque realmente a gente estava vendo com o governo Trump um retrocesso absurdo, né, um negacionismo da ciência, mas eu acho que, assim, a gente não pode de maneira nenhuma se acomodar e achar que isso está resolvido, porque aquilo que gerou o Trump, como negacionismo, como desconforto com a globalização e como as preocupações que existem em muitas áreas do planeta de pessoas que não conseguem entender a transição que está acontecendo, tanto social quanto ambiental quanto política, ainda vai exigir muito esforço de integração, de diálogo, de aproximação, né, de engajamento com aquilo que a gente pode chamar de perdedores da globalização, ou de perdedores dessa atualização humanitária que a gente assistiu nas últimas décadas e que, de uma certa maneira, estão se expressando em personagens como a que a gente tem aqui no Brasil, como a que a gente tem nos Estados Unidos, na Rússia, na Turquia, na Hungria. Infelizmente, tem muitos países onde esse mal se manifesta, e a maneira de resolver isso, eu acho, ela é pela aproximação, pelo diálogo, pelo entendimento, porque o conflito não vai nos levar a um bom lugar. Aron, você citou os Estados Unidos, eu queria só pular para a União Europeia para entender se a União Europeia pode estar mais adiantada até na elaboração desses acordos e no desenvolvimento de ODS. Sem dúvida. A União Europeia tem sido muito importante como liderança política e como uma força motriz, fazendo valer o poder econômico, fazendo valer o poder político no sentido de avançar essa agenda do desenvolvimento sustentável. E eu acredito que realmente a gente tem vários exemplos positivos vindo do lado da União Europeia. Acho que outros países que também são motores importantes têm aderido e chegado mais próximos dessa agenda. A própria China, ela, né, apesar de ser, de uma certa maneira, o vilão das emissões de carbono, e durante aí os últimos 20, 30 anos foi muito criticada pelo crescimento nas emissões que ela teve, como motor da sua própria industrialização. Hoje, a China já tem uma estratégia claramente de redução nas emissões e de produção de energia limpa, o que é um ótimo sinal. Eu acho que ninguém aí é inocente no processo, eu acho que os vários países estão procurando se posicionar nesse novo cenário, assim como as empresas, e o importante é que esse posicionamento seja um posicionamento esclarecido e um posicionamento que enxergue, leve em conta a ciência, e não um posicionamento de curto prazo, populista, imediatista, como a gente vê em algumas reações e onde acaba nos levando para trás e não para frente. Ô, Júlio, para a Klabin foi natural aderir aos ODS, tendo em vista aí a própria natureza da empresa? Sim, aderir aos ODS para a Klabin foi algo muito natural. Nós somos uma empresa de base florestal, então nós utilizamos a nossa matéria-prima de florestas plantadas. Nós somos uma companhia de referência mundial, né, em soluções responsáveis. Nós temos o propósito, né, de construir uma economia sustentável, e todos os nossos programas socioambientais eles são implantados ao longo, né, da sua história
Então, não é algo novo para nós, essa questão de ODS, a questão de ESG, que é algo muito novo no mercado, né, que as empresas estão se preocupando bastante com a temática ESG. Para nós é algo muito natural. A Klabin é uma empresa centenária, nós temos mais de 120 anos de história, e a sustentabilidade sempre foi um tema central, utilizado na condução dos nossos negócios. E a Agenda 2030 da ONU, ela, né, veio no momento certo, eu acredito, para toda a sociedade. Para nós, é bastante importante que nós entendemos que é aderente, né, às nossas ações já implantadas ao longo do tempo, e, logicamente, que nós fizemos alguns ajustes, né, na condução do nosso negócio para atender plenamente, então, aos interesses, né, de uma agenda comum para toda a sociedade. Isso é bastante importante, saber que nós estamos no caminho certo. Esta é uma informação bastante importante, né? Saber que o que você vem fazendo e continua fazendo e vai continuar fazendo no futuro é o caminho certo para você atender aí todo o interesse da sociedade e termos um planeta melhor, com menos impacto e melhores resultados para a companhia. Isso que você está falando é importante, aí eu queria te ouvir também, claro, por favor. Não, é justamente, provavelmente o que você vai responder é aquilo que eu ia te perguntar com relação à importância do assunto aqui no Brasil. Por favor, Haroldo. Não, o meu comentário é que eu acho o caso da Klabin muito interessante, exatamente porque ele ajuda a gente a ver um pouco a questão da dinâmica que as empresas e os ODS podem ter de uma maneira positiva. Acho que nisso que o Júlio falou agora, para mim fica muito visível essa noção de que a empresa tem os seus valores, tem o seu propósito, tem os seus objetivos, a sua maneira de fazer, e ela está usando os ODS como uma forma de, vamos dizer assim, parametrizar, atualizar, validar de alguma maneira e também corrigir, obviamente, onde for o caso, esses valores e esse propósito. Veja que não se falou em momento nenhum em que se está mudando o propósito da empresa por causa dos ODS, ou que se está mudando os valores da empresa por causa dos ODS. E eu acho que isso é uma coisa realista e correta, né? A gente sabe que as empresas, assim como as pessoas, assim como os governos, têm o que as move, né? Tem os seus objetivos, tem o seu propósito, tem os seus valores, e não é por causa de uma agenda, de um acordo internacional, que essas coisas tão fundamentais, tão essenciais em cada pessoa física ou jurídica, vão mudar da noite para o dia. Então, assim, a gente não deve se iludir com aquela ideia de que agora todo mundo vai se converter para os ODS e vão fazer só aquilo que os ODS mandam porque os ODS pedem. Na verdade, se continuam buscando os objetivos e buscando os valores que originalmente estão em cada pessoa. Agora, o importante é usar os ODS como balizador, como forma de você corrigir a sua rota, de você validar a sua rota. E aí, os ODS, eles se colocam como, e isso o Júlio também comentou, que eu achei bem colocado, como um fator de competitividade, um fator de diferenciação. Então, assim, se nós entendemos que o melhor esforço da ciência atual em condensar e entender a realidade que a gente vive aponta para a necessidade de um novo ambiente de negócios, né, de uma nova forma de fazer negócios, que seja capaz de manter as empresas competitivas e a sociedade saudável dentro de um planeta saudável, então a minha empresa deve se adaptar a isso para poder continuar sendo competitiva. E aí eu tenho que encontrar a minha vocação dentro desse novo paradigma. Então, acho que o caso da Klabin exemplifica bem isso, né? E acho que tem um trabalho muito interessante feito e que ajuda a enxergar a coisa nesses termos, que é o trabalho que se chama Ambição ODS, do Pacto Global. Aqui no Brasil, a gente tem uma das redes globais mais ativas, se não a mais ativa, do Pacto Global da ONU, que é exatamente uma junção de empresas para suportar e para avançar o desenvolvimento sustentável, né? E foi lançado agora, nesse ano aqui, muito recentemente, uma publicação que se chama exatamente Ambição ODS, e que procura trazer essa radicalidade dos ODS e dessa maneira de incorporar isso no negócio como uma ferramenta prática para as empresas. Então, eu recomendo quem está olhando isso do ponto de vista de empresas que consulte essa ferramenta e que esteja ligado, que ali tem uma diretriz bem interessante e muito atual.
Isso posto, Aron, como é que você observa o Brasil nesse cenário? Porque o Júlio traçou um raio-x da Klabin e você complementou muito bem. Só que anteriormente você falou sobre a União Europeia e sobre os Estados Unidos. E como é que o Brasil está nesse cenário, na sua opinião? Qual o Brasil? De hoje. O problema é que o Brasil ele é muito diferente, muito desigual, né? Eu acho que, infelizmente, o Brasil, por motivos que a gente não vai discutir aqui, em 2018 deu um passo numa direção muito perigosa, de empoderar um discurso negacionista, tanto da ciência, quanto dos direitos humanos, quanto da civilidade política, daquilo que a gente, né, conhece aí por democracia e por civilização. Acho que as pessoas podem até ter o seu entendimento sobre isso e achar que havia equívocos também de outro lado e que talvez o progresso ele deva ter alguns temperos que talvez não tivesse tendo, mas o fato é que o Brasil, objetivamente, nos últimos anos, está andando fortemente na marcha ré no que diz respeito à condução política desse processo. A boa notícia, do outro lado, é que as empresas brasileiras e os cidadãos brasileiros e governos subnacionais aqui no Brasil não estão deixando isso acontecer e, pelo contrário, são capazes de enxergar o caminho à frente e de continuar puxando essa agenda, independente das atrapalhadas e, para dizer pouco, que a gente tem no nível do governo federal e da diplomacia internacional. Então, acho que o Brasil ele tem se empenhado muito em se tornar um pária do ponto de vista da comunidade internacional, pela ação do Ministério de Relações Exteriores do governo atual. Se Deus quiser, isso vai mudar. Espero que a gente consiga fazer com que esse direcionamento melhore, porque a gente já viu, tanto por parte de empresariado quanto de outros atores aqui, até do agronegócio, né, que é uma coisa que se discute muito, o papel do agronegócio na sustentabilidade. A coalizão Brasil, Clima, Floresta, Agricultura é um movimento misto com muitas empresas que estão puxando nessa direção da gente realmente não perder o bonde da história no que diz respeito a ser um país com condições de fazer valer o que a gente tem de enorme patrimônio natural e de condições competitivas muito favoráveis para ser uma potência socioambiental, uma potência de uma economia limpa e sustentável, e temos aqui empresas muito engajadas, né, no Brasil. Então, acho que a gente, por isso que eu falei qual o Brasil, né? Eu acho que no frigir dos ovos a gente tem como avançar, sim, positivamente, mas temos que tomar muito cuidado, porque o nível de erro que a gente tem cometido na governança tem sido dramático nos últimos anos. E aí, Júlio, para você? Eu complementaria a fala do Heron, que foi bem assertiva, colocando que eu acredito que as empresas brasileiras elas estão mudando bastante a sua preocupação com a questão de sustentabilidade, estão reagindo bem. Essa questão do ESG, que hoje é algo novo para muita gente, eu acredito que é um grande incentivador, né, das empresas que ainda não aderiram a esta agenda, que façam esta adesão e comecem a se preocupar com esta questão, porque a questão hoje de meio ambiente, social e governança é algo que veio para ficar e que vai estar presente nas nossas vidas daqui para frente, que todo o investidor está preocupado com a questão do ESG em todos os negócios. Então, as empresas que ainda não aderiram, elas precisam aderir. Então, eu acredito que a maioria das empresas, elas já estão alerta, né? Já estão reagindo com relação à questão da preocupação ambiental, também pela própria mudança do consumo consciente que está acontecendo no mundo todo, né? Hoje, nós temos uma sociedade bem mais exigente, bem mais preocupada com a questão socioambiental, coisa que décadas atrás não acontecia, né? Hoje nós temos aí vamos falar assim, a geração milenar, né? Muito mais participativa, muito mais preocupada com a questão socioambiental,
são mais exigentes, e isto está promovendo, né, uma mudança cultural na maioria das empresas. E elas precisam se adequar ao que está acontecendo de mudança no mundo todo, né? Porque quem não se adequar a essa mudança de comportamento do próprio consumidor e do próprio mercado, né? Um investidor que está se preocupando com a questão ESG para colocar, né, o dinheiro ali como investimento num negócio que esteja preocupado com a questão socioambiental e com a governança, a empresa tem que se adequar, porque senão ela vai sair fora do jogo. Então, eu acredito que esse movimento, né, ele já está acontecendo há algum tempo e está sendo o grande propulsor aí da mudança das empresas brasileiras, não só das empresas brasileiras, mas no mundo todo. Então, de uma forma geral, eu acredito que sim, as empresas estão reagindo, né, de uma forma positiva. O nosso setor de papel e celulose, principalmente falando, né, que eu estou no setor de papel e celulose, é um setor que está na vanguarda. A gente se preocupa muito com a questão de sustentabilidade já há décadas, né? Usando como exemplo, né, a Klabin é uma empresa de base florestal. Nós temos 43% das nossas matas nativas preservadas, nós temos 240 mil hectares de mata preservada, 250 mil hectares de florestas plantadas. É um setor que produz a sua própria matéria-prima, nós plantamos a matéria-prima. Então, o mercado, né, de papel no Brasil é um mercado sustentável, é um mercado que se preocupa muito com a sustentabilidade, né? Nós produzimos papel utilizando matéria-prima produzido pelas próprias empresas, ou seja, nós plantamos a nossa própria matéria-prima. Pinos e eucaliptos são plantados para a produção de papel. É bastante importante reforçar essa questão, que não só a Klabin, mas como todas as empresas do setor de papel e celulose no Brasil, plantam pinos e eucalipto com o objetivo de produzir papel. Então, não existe produção de papel no Brasil que utilize árvore nativa, né, floresta nativa, para a produção de papel. Então, isto é uma questão muito forte no setor, é uma preocupação de décadas e que nós estamos aí cada vez mais melhorando os nossos indicadores, as nossas ações pró-sociedade e pró-meio ambiente. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse foi o nosso tema de hoje. Com isso, o Capital Natural fica por aqui. Agradeço aos nossos convidados, o Aron Belink, que é sócio-diretor da ABC Associados, e o Júlio Nogueira, gerente de sustentabilidade e meio ambiente da Klabin. Muito obrigado aos dois. A você também que nos acompanhou, continue conosco, acesse nossas redes, uma boa semana pela frente, cuide-se e até o próximo fim de semana. Tchau, tchau.